Tudo bem? Bem-vindo ao Ateliê Arte Atual, eu sou Raquel e nós vamos trabalhar hoje com papelão. Da última vez trabalhamos no formato oval, se você ainda não viu, vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos utilizar também filtro de café. Se caso você tenha interesse em participar no mês de abril de um workshop, então deixe aí nos comentários o Easy. E também, se você faz parte de alguma ONG ou conhece alguma ONG ou associação que queira que eu esteja lá ensinando, também deixe lá no meu e-mail, tá bom? Muito obrigada. Bom, primeiramente usando a cola extra branca, PVA forte, a cola que a gente sempre utiliza para os nossos trabalhos, vai aderir super bem. E aqui eu vou passar também na lateral, um pouquinho na parte de trás, para poder dar acabamento. Na parte de trás, se você quiser, você pode preencher com outro tipo de papel ou pintar o papelão e depois envernizar. Mas o importante é fazer pelo menos aqui na frente, que nós vamos fazer ao redor. E também dar esse acabamento aqui dos lados, então deixa uma partezinha para baixo, para poder dar acabamento na parte de trás. Aqui eu já fiz todinho ao redor, naquele mesmo formato, deixando a parte ondulada, essa parte aqui na frente, e deixando aquela beiradinha para trás. Agora, a parte do meio, você pode utilizar a tinta PVA para artesanato, a tinta acrílica, a tinta de tecido. Então, a tinta que você tiver. Aqui eu fiz uma mistura com tinta acrílica de parede e cola, porque a tinta acrílica de parede, para a parede, ela é muito líquida, muito rala, então somente ela não é adequada para trabalhar com artesanato. Então, quando você quer economizar e comprar uma tinta de parede, você pode comprar, mas na sua mistura, coloque um pouco de cola branca, dessas fortes que a gente utiliza, para a sua tinta ficar mais consistente. Aí você pode tingir da cor que você quiser. Bom, agora eu tô usando a tinta para tecido e usando uma esponja, parte amarela, e eu vou esfumaçando aqui, vou aplicando a tinta e espalhando. Até a parte de baixo, veja. Se você quiser, pode utilizar uma trincha também, não tem problema. Eu gosto de utilizar tanto a trincha quanto a esponja, porque vai mais rápido o trabalho. E agora, usando um pouquinho de vermelho, pode usar tinta PVA, como eu disse, nesta hora, tinta para tecido. Então, vai aí usando a tinta que você tiver para poder trabalhar. A trincha, ela deixa umas marquinhas, então é legal também utilizar o pincel ou a trincha para ficar essas marquinhas. Aqui eu utilizei branco também por toda a parte, deixei as marcas do branco aqui com o pincel. Então, é interessante também você deixar essas marquinhas que dá um efeito bonito. E lá em cima fazendo o sol. Bom, aí eu coloquei um pouquinho de vermelho lá dentro do sol, depois eu vou colocar amarelo. E vou passar por cima mais um pouco de branco. Aqui, ó, já estou colocando verde. Não limpei o pincel, deixa o pincel sujo, mesmo que você estiver usando, porque aí ele vai manchando com as cores que você já trabalhou e vai ficando bonito. E aqui eu vou manchando também a parte de baixo para dar um efeito interessante. Bom, agora eu vou fazer como fosse montanha. Faço uma menor e outra maior. Estou usando vermelho e daqui a pouquinho eu já vou colocar um pouquinho de verde. E sempre com o pincel sujo, porque vai, como eu disse, fazendo um efeito bonito, porque vai trabalhando as cores que já foram utilizadas anteriormente. Você viu que ao redor eu trabalhei todinha a parte verde, né? Então, essa é a ideia, para que o nosso trabalho fique diferente. Olha aqui, colocando verde na parte de baixo, manchando um pouquinho a montanha. Agora com a esponja estou colocando amarelo, então deixando mais viva a cor aqui nessa parte de baixo, também para diferenciar da parte de cima.
Aqui eu estou trabalhando com a tinta acrílica, não estou utilizando tinta PVA nem para tecido. Por quê? Porque a tinta acrílica ela é mais consistente. Então, para fazer esses detalhes, eu acho mais interessante utilizar a tinta acrílica de pasta, de tubinho, que ela é mais consistente ainda do que a outra tinta acrílica que a gente compra no potinho. Bom, mas dá para fazer com outros tipos de tinta também. Mas é legal você ter várias opções para você sentir quais tintas você se adapta melhor e também saber trabalhar com qualquer tipo de tinta. Aí aqui eu vou fazendo esses riscos com essas folhinhas. Bom, estou fazendo aqui em cima um coqueiro. Eu já vou aproximar a imagem para vocês verem detalhadamente. É que aqui eu já fiz a parte do tronco e estou fazendo aquelas curvinhas, assim, bem curva mesmo, sabe? O risco eu faço ele bem arredondado, só que eu já vou aproximar a imagem e vocês já vão ver melhor. Prontinho, olha só os riscos bem arredondados. E agora, para puxar a folhagem, é assim, de cima para baixo, você vai puxando com o pincel. Então, olha só, vou fazer aqui para vocês verem onde eu já passei. A própria tinta que está nessa curva, ela já vai descer com esse movimento do pincel. Não precisa passar tinta novamente. É só você puxar para baixo esses riscos, tanto com o pincel na posição horizontal quanto na vertical. Aí você vai vendo como fica melhor o desenho do risco. Veja só, vou puxando e já vai saindo e formando a folhagem. Então, uma técnica muito fácil e simples para trabalhar o coqueiro. Aqui na parte de baixo, eu vou puxando o risco de baixo para cima. Eu estou utilizando o preto com a tinta acrílica. E aí eu vou com o pincel de lado. Esse pincel é 0,59 a linha dele, número 14 da Acrylex. É um número muito bom para trabalhar. E aí eu vou puxando aqui essa folhagem como fosse um capim, para poder aproximar, para que dá a sensação de que nós estivéssemos assim próximo a essa paisagem, como se a gente estivesse entrando nela. Então, é só o fundo, eu ainda vou trabalhar mais algumas cores aqui na frente, vocês já vão ver. Agora estou usando o amarelo e agora já estou usando até a tinta PVA para artesanato. Então agora nessa hora aqui não tem problema, pode ser essa tinta mais molinha para poder fazer esses detalhezinhos, deixar o risquinho mais fininho. Então eu vou colocando esses riscos bem ondulados, bem tortinhos, para poder parecer que o vento está batendo nesse capim. E ali eu usei o amarelo, agora já vou usando outro tom para poder trabalhar mais para trás. E assim eu vou ganhando assim um pouquinho de profundidade neste trabalho. Mas se você quiser fazer com a tinta acrílica de pasta, de tubinho, não tem problema, pode fazer também. E assim, é tudo questão de você utilizar vários tipos de pincéis, vários tipos de tinta, e aos poucos você vai entendendo qual a melhor opção para cada trabalho que você vai fazer. Agora, colocando outro tom de verde lá atrás. Então, eu trabalhei aqui o amarelo, um tom de verde, mas outro tom de verde lá atrás. Olha só, eu vou aproximar a imagem, aqui tá escuro ainda porque tá de longe, tá distante, mas vocês já vão ver. O quadro, ele ficou bem grande, esse papelão era grande, ele era maior ainda, é que eu ainda dividi ele ao meio, porque senão ia ficar muito grande. Que foi um papelão de uma TV que eu peguei, eu não comprei a TV, o rapaz colocou na calçada, na hora que eu vi eu já peguei e trouxe para casa. Então a gente não pode ter vergonha de pegar papelão, hein, gente? Esses papelão assim são grossos, são bons de trabalhar. E olha só o resultado, como ficou bonito. Olha aqui, ó, dá para ver bem de perto e de longe, ele ganhou uma dimensão muito bonita. E assim, uma profundidade, ficou muito bom, eu gostei demais. E vocês, gostaram?
Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse trabalho, essa espécie de moldura que ficou terminando uma espécie de moldura ao redor com o desenho que nós fizemos do filtro. Então, esse desenho ficou bem bacana, ele deu também uma dimensão de profundidade aqui para esse trabalho. Então, eu espero que vocês aproveitem esta ideia e façam o desenho que vocês acharem interessante. Se quiser fazer este, que é super fácil, vocês viram que não é difícil e dá um efeito bonito. Então, eu espero ter ajudado e inspirado mais uma vez vocês. Muito obrigada por todos os comentários carinhosos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento.